Vamos nessa. Nesse bloco, vamos tratar de duas modalidades de extinção do crédito tributário. Duas hipóteses, duas causas de extinção do crédito tributário. Vamos falar da transação e depois vamos falar da remissão. Né? Transação, você já viu que eu... né? Foi o vício de linguagem. Então, a transação é um acordo recíproco de interesses. Né? É um acordo entre as partes, entre o fisco e o sujeito passivo, com o fim de extinguir o crédito tributário. Já a remissão é o perdão legal do tributo e da multa tributária após o lançamento tributário. Então, vamos estudar a partir de agora os dispositivos que tratam da remissão tributária e os dispositivos que tratam da transação tributária, ok? Vamos lá, precisamente artigos 171 e 172 do CTN. Então, veja, a transação, modalidade de extinção do crédito tributário, é uma negociação ou acordo por meio de concessões recíprocas ou mútuas que devem pôr fim a um litígio, sendo sempre estipulado por lei. Então, veja que a transação, como modalidade de extinção do crédito tributário, tem que estar prevista em lei. Por quê? Em razão do princípio da legalidade tributária, que dispõe que criar, né, ou majorar tributos por lei. E o artigo 97 do CTN fala que as hipóteses de extinção têm que ser também mediante lei. Então, a transação, que é a hipótese de extinção, tem que estar prevista em lei. E nos termos da lei, o fisco pode fazer um acordo, uma transação, um acordo com o contribuinte ou com o responsável tributário para pôr fim a esta relação. Ou seja, um acordo em que, né, nos termos da lei, existem aí concessões mútuas. Né? Uma transação, né, é uma concessão. O fisco concede daqui e o contribuinte concede de lá. Agora, essas concessões têm que estar de acordo com a lei. Não pode a autoridade fiscal transacionar, né, fazer o acordo ao seu bel prazer. Isto é, liberando, né, o fisco, liberando o contribuinte, por exemplo, de multas tributárias. Só pode fazer essa transação se estiver autorizado em lei. Então, a transação, o acordo, a concessão mútua, né, a concessão recíproca de interesses é nos termos autorizativos dispostos em lei. Ok? Veja aí que a lei pode facultar, segundo o artigo 171 do CTN, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar a transação que, mediante concessões mútuas, importe em terminação de litígio e consequente extinção do crédito tributário, sendo que a lei determinará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. Aqui é importante um ponto fundamental, que é uma pegadinha de concurso público, que é o seguinte: a transação no direito tributário, como você acabou de ver no artigo 171, ela tem que importar em fim do litígio, ou seja, importe em fim do litígio, ou seja, tem que acabar a relação. Não pode ser, por exemplo, uma transação parcial, porque uma transação parcial não põe fim ao litígio, e isso é uma pegadinha de concurso público. Então veja que a transação no âmbito do direito tributário tem que ser uma transação total nos termos da lei. Tem que ser um acordo total, porque esse acordo tem que pôr fim ao litígio. Como diz o artigo 171, importe em terminação do litígio, ou seja, tem que acabar a briga, a disputa. Então, não é possível, né, nesse caso, né, transações parciais que não importem, enfim, do litígio. Vamos à nossa querida remissão. O primeiro ponto aí da remissão, e isso é importante, que é uma pegadinha de concurso público, a remissão no âmbito do direito tributário é a remissão com dois S's. SS. Porque costuma muito cair em prova, principalmente as provas objetivas, para lhe colocar como pegadinha, a remissão com C cedilha. A remissão com C cedilha não tem nada a ver com a remissão com dois S, que é a causa de extinção do crédito tributário. A remissão com C cedilha
é o ato de resgatar uma dívida, né? O ato de resgatar uma dívida ou de pagar essa dívida. Aqui, a remissão com 2 S é o perdão da dívida. Então, a remissão no âmbito do direito tributário, nos termos do artigo 172 do CTN, é o perdão da dívida. E aqui há uma distinção fundamental, que a remissão ela é após a constituição do crédito tributário. E a remissão ela pode tanto perdoar o tributo como a multa. Se for antes do crédito tributário, se for antes do crédito tributário e for tributo, é isenção. Se for antes do crédito tributário e for multa, é anistia. Agora, após o crédito tributário, né, após a constituição do crédito tributário, perdão de tributo e de multa é remissão. É um perdão legal de um tributo, né, aí devido após a Constituição. Veja que a remissão ela depende de lei específica, nos termos do artigo 150, parágrafo 6º, né, que concretiza o princípio da transparência fiscal no âmbito do direito tributário. Isso significa dizer que a remissão é a liberação graciosa da dívida pelo fisco, tal como o perdão de resíduos ínfimos quanto ao pagamento de tributo. Então veja que, ao contrário da remissão, a anistia é o perdão legal das penalidades pecuniárias, multas, decorrente de infrações tributárias praticadas antes da constituição do crédito tributário, isto é, antes do lançamento, porque, como você viu, se for após o lançamento, é remissão. Assim, devemos afirmar que tributo ou multa já lançado não são alvos de isenção ou anistia, como acabamos de falar. Se for tributo antes do lançamento, é isenção. Se for tributo após o lançamento, é remissão, que é a causa extintiva do crédito tributário passível de ocorrência após o lançamento. Portanto, a remissão pode ser considerada também dispensa legal de pagamento de tributo devido, porém, pressupõe a existência do crédito. Ou seja, a remissão é sempre após a constituição do crédito tributário. Veja que, nesse sentido, na remissão ocorre a extinção do crédito tributário, podendo ser total ou parcial, sendo que o tributo já foi lançado e, por conseguinte, o crédito já foi constituído. Já na isenção ou na anistia não existe crédito constituído, né? Ou ainda não houve lançamento. Eis que a isenção e a anistia são causas impeditivas de lançamento tributário, são causas de exclusão do crédito tributário. Veja que a remissão também não se confunde com a remissão com C cedilha, que é o pagamento ou ato de resgatar uma dívida qualquer, como eu falei, com efeito a lei, né? A remissão aí é o perdão legal do débito e a remissão com C cedilha é o pagamento ou ato de resgatar uma dívida. Então, se aparecer remissão com C cedilha na sua prova, não marque. A remissão que falamos aqui é com 2 S's, isso é importante. Com efeito, a lei pode autorizar, aí vamos falar do artigo 172, né, que estabelece os requisitos da remissão no direito tributário, diz que a lei, que tem que ser específica, como você viu no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, pode autorizar a autoridade administrativa a conceder por despacho fundamentado, ou seja, tem um despacho, né, aí, né, remissão individual, uma remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo a um ou mais dos seguintes requisitos. Veja que a lei concede a remissão, mas que estabelece que tem que existir um despacho da autoridade administrativa. Aí vem os 5 incisos, né? Pode ser em decorrência da situação econômica do sujeito passivo, ou seja, um sujeito passivo aí miserável, que tenha pouca renda, né? Pode ter o crédito, né, ter uma remissão, pode ser em razão do erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato, também pode ocorrer a remissão. Pode ser em razão da diminuta importância do crédito tributário, né? Existem essas remissões em razão da pequena quantia do valor que se deve, porque se for movimentar o aparato estatal para cobrar dívidas diminutas, a cobrança sai mais cara que a receita. Então tem que fazer essa avaliação. Se o valor é pequeno, não precisa movimentar a máquina estatal, porque movimentar a máquina estatal também custa dinheiro.
ok? Veja que há considerações de equidade em relação com as características pessoais ou materiais do caso, né? Aí a equidade e a justiça no caso concreto, e há condições peculiares de determinada região do território da entidade tributante. O que é que eu chamo a sua atenção aí? Principalmente da quinta hipótese. Veja que a remissão ela pode ocorrer em apenas uma parte do território nacional. É possível essa remissão geográfica. Isto é possível que se faça a remissão em apenas uma parte do território nacional. Agora, é claro, isso tem que ser observado os objetivos fundamentais da República. Tem que estar elencado com a diminuição das desigualdades sociais e regionais. Porque não tem lógica nenhuma fazer uma remissão no estado de São Paulo e não fazer, por exemplo, uma remissão no estado do Pará. Porque vocês sabem que o estado de São Paulo é reconhecidamente mais forte economicamente. Então, essas remissões geográficas em determinadas regiões do país têm que olhar o aspecto de um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é diminuir as desigualdades regionais. Por outro lado, é importante dizer que o despacho fundamentado da autoridade administrativa que concede a remissão não gera direito adquirido, aplicando-se aí o artigo 155 também do CTN. Vejamos essa questão da Fundação Carlos Chagas, de procurador do município de Recife. Determinado município pretende, por lei específica, perdoar créditos tributários compostos pelo valor do tributo e multas relativos a impostos e taxas municipais. Veja que ele já fala que há um tributo aí, há uma multa e fala em lei específica. A medida a ser adotada para efetivar o perdão do crédito, a mais adequada aí é a remissão. Verdade. Ok? Então preste atenção agora em alguns pontos fundamentais. Transação é permitida no direito tributário? É permitida. Que é o acordo mútuo entre as partes, entre sujeito ativo e sujeito passivo. Mas a transação tem a peculiaridade que tem que ser para fins de terminar o litígio. Ou seja, tem que pôr fim ao litígio entre esta pendência entre contribuinte e entre receita, entre fisco. Por sua vez, a remissão tributária. A remissão tributária é o perdão legal do tributo devido, mas pressupõe a constituição do crédito tributário. A remissão tributária, ela pressupõe o lançamento tributário. Porque se não há lançamento tributário e há o perdão do tributo, o que é que vai acontecer? Isenção. Se há o perdão da multa tributária e não há o lançamento do tributo, há o quê? Anistia. Agora, se há o lançamento e há perdão de tributo e de multa, é a remissão. Ponto fundamental em relação à remissão é você entender que ela necessita de lei específica. Por quê? Porque a Constituição assim o exigiu no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal da República, né? A Constituição Federal de 88. Por fim, é importantíssimo você entender que a remissão, nos termos do artigo 172, quando ela for uma remissão geográfica para determinada região do país, ela tem que obedecer o quê? Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é diminuir as desigualdades regionais. Então, essa remissão geográfica tem que perceber, tem que ter a pertinência, tem que ter a conexão com a diminuição das desigualdades regionais. Porque se esse perdão for aumentar essas desigualdades, esse perdão aí é inconstitucional. Tem que ser para fins de minorar, diminuir as desigualdades regionais do país. Um abraço.